Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Amorim e sou ator. E hoje eu vou falar da gênese do personagem do Frank Vocacelli no curta-metragem Vocacelli, que está disponível pela minha produtora The Seven Films. Il legame, il peso, perché in fondo non sono mai uscito dalla mafia, non sono mai uscito dalla famiglia. Io sono la mafia, sono la famiglia e questo è il peso del mio nome. Io sono Franci Vocacelli. E eu vou explicar todo o meu estudo de personagem e como você faz para você viabilizar o seu próprio projeto e também a estudar o seu próprio personagem. Antes de mais nada, eu só queria agradecer todas as pessoas que têm me apoiado na minha campanha Lucas for Ace, inclusive a The Fire Anime, que criou essa camiseta maneiraça. Se você quiser uma camiseta assim ou de vários outros animes, use meu cupom Lucas Amorim. E também a Growth Supplements ou também a Prozis, se você não é do Brasil. Use meu cupom Lucas Amorim, você ganha desconto em tudo. Se quiser aprender japonês, enfim, tudo na descrição. Bom, eu queria partir do princípio. Eu fiz o meu próprio filme, escrevi, dirigi, produzi, atuei. Eu fiz tudo do filme porque o que acontece, cara, é que quando eu me formei como ator, eu fiquei muito à mercê das pessoas virem me procurar. E eu tive a muita sorte de ter um diretor chamado Marco Antônio Pano, 3 ou 2 vezes melhor diretor em teatro, já ganhou prêmio também de APCA, enfim, vários outros prêmios. Ele era um dos professores onde eu estudava e ele me convidou para fazer uma peça. Logo em seguida entrei em temporada com uma peça chamada Jardim de Inverno, muito boa e tudo mais, e entrou pandemia, fiquei sem trabalho, fiquei em casa, assim como o resto do mundo, e tive que me reinventar. Eu sempre escrevi histórias a minha vida inteira, sempre foi minha grande fixação e o motivo de eu ter me tornado ator. Eu queria ser o protagonista dessas histórias que eu mesmo escrevia. Então eu me vi ali pronto para escrever um roteiro. Só que tinha uma coisa, eu tinha feito um curta-metragem para uma galera de uma faculdade que tinha esse personagem, que era o Vocacelli, que era um personagem mafioso, e eu, por ter morado muito tempo na Itália, eu moro hoje em dia em Roma, na Itália. Essa é a minha casa. Eu vim aqui quando eu tinha 8 anos de idade, voltei para o Brasil quando eu tinha 17, e depois voltei para cá há um tempinho. E aqui sempre foi a minha casa, o Brasil também é minha casa, mas aqui sempre foi a minha segunda casa. Então eu tinha muita esperança de interpretar personagens que, querendo ou não, tem muito a ver comigo. E quando surgiu a oportunidade de eu fazer esse curta-metragem, tinha esse personagem muito interessante, que era o Vocacelli, mas ele aparecia bem pouquinho. E daí então eu resolvi, junto com o diretor desse outro curta que eu fiz de faculdade, escrever um filme chamado Vocacelli. Mas eu não sabia nada de máfia. O personagem era mafioso, né? Eu não sabia nada de máfia, não sabia nada sobre máfia italiana. Então, para você que quer ser ator, quer poder fazer os seus próprios projetos, vá atrás, estude. E para isso, eu contei com a minha própria ajuda em estudar e fazer tudo aquilo que eu fui ensinado a fazer na minha formação como ator. Estudar a gênese do personagem. Ou seja, eu não sei falar nada sobre máfia. Eu não tinha o que falar sobre máfia. Então eu aconselho isso para todos os atores, inclusive um grande ator que me inspira muito é o ator Viggo Mortensen, que, para quem não sabe, é o Aragorn em Senhor dos Anéis. E ele fez um filme chamado Senhores do Crime, no qual ele concorreu ao Oscar também como melhor ator. E eu adorei o filme, eu adoro todos os filmes dele. Nesse filme em específico, todos os personagens tinham tatuagem nas mãos, que era sobre máfia russa. E então eu me inspirei muito nesse filme. Tem uma cena de ação do Viggo Mortensen lutando nu contra 2 caras. É uma cena de 2 minutos. Então eu peguei essas duas coisas e quis fazer a minha própria versão sobre a máfia italiana situada no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil é um dos maiores portos não dos mafiosos, mas dos italianos. Então a gente tem, por exemplo, São Paulo, a gente tem a Moca, a gente tem várias regiões aí do Brasil. Inclusive o Palmeiras foi fundado, o time Palmeiras foi fundado por italianos, inclusive o estádio chama Palestra Itália. Então eu queria unir de alguma forma o Brasil, que é a minha casa, é da onde eu sou, com a minha segunda casa e transformar esse Vocacelli em uma coisa minha. Então eu criei o filme do Vocacelli. Eu escrevi esse filme em 2020 e a gente rodou em 2021
com a ajuda de várias pessoas que fizeram parte. Então eu tenho só a agradecer as pessoas todas que fizeram parte dessa criação, as pessoas que escreveram comigo, as pessoas que produziram comigo, que atuaram comigo, enfim. Foi um projeto feito 100%, gastando o mínimo possível, mas a gente estava fazendo o que a gente gostava, então a gente conseguiu realizar esse projeto, que só saiu em 2025 por N fatores, mas o que importa é que a gente tinha gravado, a gente tinha material bom. Depois eu também aprendi a mexer com pós-produção e tudo mais. Mas aqui eu não tô pra falar disso, eu tô pra falar sobre o estudo do ator. Então vamos lá. Eu não sabia nada de máfia. Então para todos vocês que forem fazer personagens mafiosos ou outros personagens, leia livros, assim como o nosso Viggo Mortensen fale. Sempre vai atrás de livros. Os livros eles têm mais detalhes, os filmes são bons, os filmes são boas referências para você que vai dirigir um projeto, tem problema com o ângulo de câmera ainda e tudo mais, então eu entendo. Mas se você quer estudar o seu personagem, quer entender sobre o mundo, quer entender o que o cerca, você tem que entender o significado de cada palavra, o que é máfia, quando ela foi criada, aonde ela foi criada, onde ela está hoje, e como um mafioso vive, como um mafioso se porta, como eles interagem entre eles, qual que é a dinâmica. Então para isso eu assisti 28 filmes, e entre eles, lógico, a trilogia do Poderoso Chefão, Senhores do Crime, também vi vários outros filmes que não tem a temática de máfia, mas não é propriamente sobre máfia, que é o Capone, que fala muito mais sobre Al Capone, né, que é o Tom Hardy, que na verdade fala sobre um mafioso, mas que tá com Alzheimer e tal, então é muito mais, gira tudo mais sobre a loucura do Alzheimer, os delírios dele e tudo mais. Bom, Goodfellas, Cassino, Taxi Driver, mesmo que não tenha especialmente máfia definida ali, Carlitos Way, Scarface, Untouchables, Família Mafiosa, ou é Família, do De Niro, O Irlandês, não gostei desse filme, mas enfim, O Irlandês, entre outros filmes, tá? Mas eu queria destacar aqui principalmente o filme Donnie Brasco, que é derivado do livro Donnie Brasco, sobre um agente do FBI que realmente conviveu na máfia, ele viveu na máfia, até hoje ele é caçado, e esse filme foi rodado com Al Pacino e Johnny Depp, interpretando os personagens principais. Esse livro é incrível, ele explica tudo como um agente do FBI, no caso, se infiltrou na máfia, ele explica todos os trejeitos dos mafiosos, inclusive de um dos mafiosos que ele era mais chegado, que era o Lefty, e como funcionava a dinâmica de capitão, conselheiro, soldado e por assim em diante, como que funcionava a pirâmide da máfia. Isso me ajudou muito na construção, não só do meu personagem, mas do Vocatielli em si, de determinar que personagem é o que e como isso funcionava. Por exemplo, se você for assistir o filme do Vocatielli, isso não está explicado, mas você pode ver, por exemplo, que temos o Dom Rodolfo, depois temos os capitães abaixo dele. A gente não mostra nenhum consigliere, né, que seria o cara que aconselharia ele, mas tem os capitães, que são os filhos dele, e temos também o soldado, que no caso é o Lorenzo, né, que é destacado lá no meu filme. E isso me ajudou muito a explicar para os atores as funções deles. E daí eu queria colocar um pouquinho da máfia russa que eu assisti no Senhores do Crime, com as tatuagens nas mãos. Então todos os personagens têm tatuagens nas mãos para definir o grau de participação deles, ou que grau que eles são dentro da organização. Isso não é de máfia italiana, mas é um toque que só quem sabe por dentro, com quanto estudou, quer dar em homenagem a um filme, a um autor e tudo mais. E eu queria fazer essa homenagem aos Senhores do Crime, que é um filme que mexeu muito comigo, por mais que não seja muito lembrado, a atuação de um dos meus atores preferidos. Inclusive, a gente tem uma cena de 2 minutos de luta, de pancadaria. A gente foi filmado essa cena com 20 takes. Eu nunca tinha lutado na minha vida e eu queria muito fazer cenas assim. Então eu me dediquei 1 ano em Kung Fu para poder rodar essa cena. E é uma cena de 2 minutos, incrível. E vai ficar sempre marcada pra mim. Foram 20 takes, foi mais de 6 meses de ensaio. Sem falar toda a minha preparação em Kung Fu e tudo mais, que até hoje eu luto. Então isso pra mim foi marcante, marcou muito minha vida. E um outro livro foi um livro muito teórico, falando sobre a história da máfia. Onde que a máfia se originou, ou seja, na Sicília. E foi parar depois nos Estados Unidos e fazer parte da cultura pop, no geral. Os termos que eles usam até hoje, então isso é muito importante para cada ator. Aí eu fui criando a personalidade do Franchi, que diferente do Poderoso Chefão, que temos o Al Pacino
e o Marlon Brando, e o Al Pacino que tecnicamente ele vai substituindo o pai, a gente tem o inverso, que o pai quer que o Franti, no caso o meu personagem, entre pra máfia, e o Franti, na verdade, quer se livrar da família. E aí temos o plot twist do filme. Se você quer assistir, assista o filme para ver o que acontece. Mas enfim, eu queria fazer uma homenagem a todos os filmes que foram referências para mim e ao mesmo tempo implementar todo o estudo que eu tive no personagem. Então, se você quer fazer um filme, vai atrás de um diretor de fotografia bom, vai atrás de referências, seja de livro, seja de filme, seja de séries que me ajudaram muito, Soprano, Breaking Bad para fazer a gangue rival e também Peaky Blinders, pelo visual da série, pela direção de fotografia da série. Vá atrás de um diretor de arte que vai encontrar os figurinos para os seus personagens e vá atrás de amigos. Se você quer realizar isso de maneira independente, realize. O importante é você estudar, saber do que está falando, e se você for o diretor ou o realizador da obra, cara, você é o cara que mais tem que saber sobre o seu projeto. Então, essa foi a construção do personagem Franti Vocacelli no filme Vocacelli. Se você quiser, assista, que está disponível nesse link aqui. Enfim, é isso. Eu sou o Lucas Amorim, fico por aqui. É nóis, abraço.